Caros irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Uma alegria grande poder conhecê-los, alegria grande também poder rever um amigo que tenho aprendido a amar ao longo destes poucos anos que conheço o reverendo Alain. E desde já sou muito grato ao convite e também grato ao conselho que permitiu então estarmos aqui para fazermos uso da pregação da palavra do nosso bom Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar nesta noite com vocês o texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Texto da meditação nesta noite. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versos 35 a 40. 35 a 41, nós leremos alternadamente este texto. A palavra de Deus assim nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar mais uma vez? Precioso Deus, torna o nosso coração sensível à instrução da parte do Senhor. Suplicamos que o Espírito do Senhor ilumine a nossa mente. Suplicamos que o nosso coração seja quebrantado, para que, pela instrução da palavra do Senhor, sejamos edificados segundo o bom propósito do Senhor. Obrigado, Deus, pela preservação, pelo aniversário, pela festa, pela ação do Senhor sobre a vida desta igreja. Suplicamos, ó Deus, que aqueles que aqui se encontram sejam de fato e profundamente alcançados pela palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, nós suplicamos também que o Senhor nos ajude, tanto para falar quanto para ouvir acerca da palavra do Senhor. Nós assim oramos e oraremos sempre em nome do nosso Redentor Jesus. Amém e amém. Caros irmãos, uma das questões problemáticas da minha região é que parece que os nossos amados irmãos, as nossas igrejas mais conservadoras, elas começaram a ficar um pouco constrangidas em falar de experiência cristã. Penso que talvez pela ascensão pentecostal e neopentecostal, pela marca, pela insistência, pela experiência, pelos depoimentos, pelos falsos depoimentos, por depoimentos verdadeiros, mas especialmente porque no culto ao Senhor, a palavra, a centralidade da pregação, a centralidade de Cristo foi sendo um pouco deslocada para a ascensão destes depoimentos, destas experiências. Me parece que a igreja foi se encolhendo. Esta é uma impressão que eu tenho da minha região, e é um trabalho, um problema que nós temos enfrentado, pelo menos em nossa igreja local. A partir deste pensamento, então, nós procuramos encontrar na Escritura Sagrada meios para informar a igreja que, de fato, nós não precisamos centralizar todo o culto na experiência,
mas podemos aprender das experiências bíblicas registradas para nortear, inclusive e especialmente, a nossa própria experiência cristã. É uma das marcas distintivas do cristianismo. Nós temos que ter experiências com Deus, contanto que estas experiências sejam de fato embasadas na Escritura Sagrada. Não queremos experiências que não sejam para a honra e para a glória de Deus e que apresentem isto claramente. E nós veremos que poderemos aprender, poderemos extrair lições preciosas desta experiência de Cristo com os 12, com os apóstolos. Em primeiro lugar, segundo o verso 37, de uma forma bem simples e bem prática, nós aprendemos que é importante ter uma visão real do que acontece ou do que está acontecendo, especialmente ao nosso redor. Então vejam, verso 37, ora levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. De fato, eles, ao olharem tudo aquilo que estava acontecendo, a ventania que chegou de repente, o mar agitado, a água entrando no barco, de fato as coisas não estavam boas. O barco estava por virar, a vida deles corria risco sério. Portanto, vejam, de fato nós devemos entender uma coisa de uma vez por todas: você não tem o direito de ser ingênuo num mundo que não é ingênuo com você. Nós precisamos não ter maldade em relação às coisas, mas conforme a Escritura Sagrada mesmo já nos informa, nós precisamos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. E é esta prudência que precisa estar em evidência. Há um caso muito engraçado que reflete um pouco desta história. Se você depois deste sermão ali fora, ou em conversa informal, me perguntar o que as meninas estavam fazendo lá, eu direi para você: eu não tenho a menor ideia, estou vendendo o peixe como me passaram. E diz a história que um grupo de meninas estava passeando num pasto e de repente lá adiante elas avistaram um boi bravo vindo em direção a elas. Uma, muito espiritual, disse assim: meu Deus do céu, vamos orar. Uma mais prudente disse assim: vamos orar, mas vamos correr muito também. É isto. Nós devemos estar atentos quanto a isto. Devemos orar, mas devemos correr quando for necessário. Você não pode olhar para tudo aquilo que anda acontecendo no cenário evangélico e dizer: olha, as coisas são assim mesmo, de repente vai melhorar aí para frente. Devemos dar sempre um voto de confiança. De repente ele não quis dizer muito bem aquilo que disse. De repente aquela música que é gritantemente contrária à soberania de Deus, nós olhamos e dizemos: não, de repente o que ele quis dizer foi outra coisa, e ele acabou escrevendo o que escreveu, e a igreja tem cantado tantas bobagens por causa disto. Meus amados irmãos, é necessário haver a devida prudência. Nós oramos a Deus suplicando que Ele quebrante o nosso coração, que Ele ilumine a nossa mente, que Ele nos dê clareza acerca daquilo que se passa ao nosso redor, para honrarmos o Seu nome, para estarmos atentos, para defender a nossa vida, nossa fé, para defender a centralidade de Cristo no culto, na igreja, para defender a igreja, para defender a família. Não é à toa que nós devemos estar atentos, sermos prudentes, não podemos ser ingênuos, porque o nosso inimigo, ele de fato tem arregimentado muitas pessoas, tem introduzido gente dentro das igrejas para fazer com que a guarda seja abaixada. Os irmãos sabem de um grande detalhe dos vendedores de muito tempo atrás, aqueles vendedores de porta em porta, e ele batia na porta, a pessoa abria. Se ele colocasse o pé na porta, você quebraria a porta, mas não fecharia a porta. Se você colocar o pé na porta, a porta se quebra, mas você não consegue fechar esta porta.
é isto, prudência significa isto. Nós não podemos permitir que a impiedade não apenas entre, mas que ela tome conta do nosso coração e da nossa mente. Então esta é a primeira grande lição extraída desta experiência. Enxergue as coisas como elas são, para poder então orar a Deus e alertar os outros também. Nós não podemos dar um sinal de alerta errado. Em segundo lugar, verso 38, nós aprendemos que Jesus pode muito bem dormir enquanto a tempestade acontece, mas os seus discípulos de jeito nenhum. Verso 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor da igreja pode dormir, eu e você de jeito nenhum. Ele pode descansar em meio à tempestade, eu e você precisamos tentar tirar a água do barco. É muito simples, é muito prático. Como isso acontece? O discípulo ele precisa se preparar, ele precisa estar preparado, ele precisa sempre estar munido de toda a instrução bíblica, de todo o recurso celestial. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele adverte quanto a isso, dizendo que Deus tem dado ou doado do seu divino poder exatamente para que haja este mantimento para o dia mau. Como eu e você nos preparamos? Meus amados irmãos, das formas mais simples que nós temos: vindo ao culto, ouvindo a palavra, participando dos estudos doutrinários, orando em casa, lendo a palavra em casa, tentando não poluir a mente com as bobagens que nós temos visto, com a impiedade sempre crescente. Há um alerta aqui aos homens. Há uma poluição visual imensa, gigantesca, e o nome disso transformou-se em pornografia. Então nós precisamos estar atentos quanto a isto. Eu e você devemos buscar os recursos espirituais, porque o dia mau pode chegar. Nós acordamos, olhamos para o tempo, vemos um dia muito bonito, muito belo, vemos um dia radiante e pensamos: puxa vida, eu acho que hoje vai ser um bom dia. Pode ser que no meio deste dia nós sejamos pegos de surpresa por uma tempestade avassaladora, como aconteceu com os discípulos. Uma das coisas marcantes ali daquela região, e como eu nunca fui a Israel, eu nunca estive em Jerusalém, estava estudando a geografia que antecede ali o Mar da Galileia. Há uma cadeia de montanhas que é como se ela pressionasse o vento bate ali e vai se acumulando, e de repente ele encontra uma abertura um pouco menor, e é por ali que há esta vazão de vento, e de tempos em tempos, então, ali por onde eles estavam, esta ventania chega, de repente, eles não olhavam para o tempo e diziam: eu acho que, olha lá, daqui a umas 2 horas vai cair uma tempestade. Não era assim, era uma tempestade de repente. Talvez aqui como chuva de verão, nós olhamos tudo do céu limpo e de repente vem a chuva de verão, puxa vida, e a gente molha o pouco do cabelo que nós temos, não é? Meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos quanto a isto. Quanto a isto o quê? Você precisa estar buscando recurso espiritual, lendo a Bíblia, cada vez mais empolgado por servir o Redentor Jesus, cada vez mais amá-lo por conhecê-lo, cada vez mais orar por sua família, cada vez mais trabalhar na igreja, porque chegará o dia que você será exigido um pouco mais, como os discípulos estavam, como aconteceu, como ocorreu aqui com os discípulos. Eles eram experientes, sua grande maioria eram pescadores experientes, mas sejamos francos e honestos, quem está preparado para o dia da tribulação? Nós nos preparamos antes,
porque quando chegar o dia da tribulação, nós saberemos em quem nós podemos confiar. Em terceiro lugar, ainda no verso 38, a parte B do versículo, nós encontramos talvez o ponto mais grave desta experiência dos apóstolos. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Meus amados irmãos, em meio à tempestade nós corremos o risco de ficarmos muito confusos, agitados ou desgastados pela labuta cristã. Corremos o risco de, num dado momento deste cansaço, nós ficarmos confusos, e confusos em meio à tempestade, coisas do tipo: será que o Senhor não te importa que nós pereçamos? Esta é uma pergunta descabida, esta é uma pergunta insolente, esta é uma pergunta ímpia, não é uma boa pergunta. Qual foi a razão pela qual Cristo veio a este mundo? Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. E qual era a vontade do Pai, senão de reconciliar o pecador com Ele? Ele veio para ir em direção à cruz. Eles já haviam descoberto isto. Quando eles foram alcançados, quando o Messias, quando Jesus de Nazaré foi a eles, e a conversão aconteceu, e eles então descobriram, Deus lhes revelou: o Messias está entre eles. As profecias diziam tudo o que iria acontecer com Jesus, que ele iria e pagaria um preço elevadíssimo lá na cruz. Em meio àquela agitação de vida e morte, em meio àquela agitação do barco, a água entrando, quase virando, e a tempestade parecia que ia ficando cada vez pior, eles acordaram Jesus depois de um tempo e disseram: o Senhor não se importa? Eu tenho 2 filhos, eles são pequenininhos. Mateus tem 2 anos e 5 meses, a Amanda vai completar 1 ano agora, dia 20, e eles ainda não têm a articulação necessária para fazer uma pergunta que eu espero que os pais mais experientes não tenham ouvido de seus filhos, mas minha mãe já teve esta experiência, porque eu já falei para ela: você não se importa comigo, você não se importa comigo. Como assim os pais não se importam com os filhos? Como assim Cristo não se importa com os seus discípulos? E atire a primeira pedra nos discípulos quem nunca pensou isto do próprio Cristo. Quando nós pensamos em nossa labuta: meu Deus, parece que o Senhor está demorando, será que o Senhor não vê minha aflição? Ou podemos agir num dado momento como Jó agiu: meu Deus, eu olho para os lados, eu vejo tanta gente pior do que eu, e eles não sofrem, e eu procuro honrá-lo, eu procuro adorá-lo, eu procuro dedicar-me ao Senhor, e eu não vejo as coisas acontecerem, e eu olho para o lado, eu vejo o ímpio, eu vejo aquele que é menos crente do que eu, e tudo de bom acontece com o outro, e tudo de ruim acontece comigo. Será que o Senhor também não se importa? É claro que esta é uma pergunta descabida, especialmente dirigida a Cristo Jesus. Em meio à tempestade podemos ficar confusos, e no meio desta confusão vem ansiedade, vem a dor, vem dúvida, vem tormenta da alma. Há uma expressão que os puritanos usavam muito, chamado a noite escura da alma. Era aquele momento em que a fé ficava fragilizada e havia dúvidas em relação à salvação, ao amor de Deus, ao cuidado, ao amparo, ao pastoreio. É a angústia da alma. Então vejam, cuidado para que neste momento difícil da vida, você também não faça e elabore também e apresente a mesma pergunta, o mesmo questionamento a Cristo:
não te importa que pereçamos? É claro que Ele se importa, Ele nos ama tanto que Ele pagou um alto e um elevadíssimo preço para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. Cuidado, porque em meio a esta confusão de ideia e de impressão de Deus, é que de fato homens e mulheres bem intencionados têm se afastado dos caminhos do Senhor. Eles não se afastam naquele período de bonança, naquele período em que só há alegria, naquelas grandes festividades, naquelas programações festivas de cultos de gratidão. Ninguém se afasta em relação quando isso acontece, mas quando a tribulação nos pega desprevenidos, meus amados irmãos, nós corremos este risco de também termos uma impressão errada de Deus. Que bom que o Senhor Jesus Cristo sempre vem em nosso socorro e sempre vem para nos resgatar, não apenas do nosso pecado, mas também desta confusão mental que se instaura. Se eu pegar o copo aqui com água e eu chacoalhar o copo aqui, há um pouco de água aqui ainda, cairá água, e eu vou perguntar para vocês, por que a água caiu do copo? E vocês me responderão, acho, porque o Senhor sacudiu. E se não tivesse água no copo e eu sacudisse o copo? Não cairia água, porque não tem água ali. Nós conhecemos isso de uma outra forma. A boca fala do que o coração está cheio. O problema da agitação é aquilo que pode surgir dos nossos lábios. Não um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, mas um praguejamento, como em determinado momento Pedro faz, como eles fizeram aqui. Não te importa que pereçamos? É uma pergunta dura de um pai escutar do filho, é uma pergunta indevida, descabida dos discípulos para com o seu Senhor. Em quarto lugar, Jesus, nós aprendemos e vemos isso de uma forma magnífica. Jesus exerce autoridade sobre os elementos da natureza, e nós encontramos isso no verso de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Nós encontramos aqui um lampejo da divindade, do poder e da soberania de Jesus Cristo, não apenas para com homens e mulheres, para com pecadores, mas para com a própria natureza. Toda vez, de uns 10 anos para cá, toda vez que uma grande tragédia acontece, os irmãos, eu não sei se têm acompanhado, quem é o primeiro a ser acusado? Deus. Deus. Surgiu com mais força nos últimos anos uma teologia que dizia mais ou menos, que diz mais ou menos assim, os pastores que abraçaram esta teologia, quando olharam para as grandes tragédias, disseram: Deus não pôde impedir aquilo, ou porque a igreja não estava orando o suficiente, ou porque de fato Ele não tem competência para impedir grandes tragédias. Neste mundo manchado e contaminado pelo pecado, estas grandes tragédias são normais. Infelizmente, nós não deveríamos esperar outras coisas. Volto a um ponto já passado. Você não deve ser ingênuo de imaginar que um homem não poderia cometer determinada abominação, porque é próprio da natureza pecaminosa. O que não permite, quem não permite que as coisas estejam pior do que estão, é a mão de Deus que refreia a impiedade do ímpio. Então vejam, Jesus exerce autoridade sobre os elementos da natureza, e é muito curioso isto, porque eu e você podemos honrar, adorar e cantar louvores a Jesus, porque nos salvou, porque tem protegido a nossa família, porque tem nos abençoado,
mas também porque Ele é Deus, porque Ele é soberano sobre a nossa história de vida e sobre o curso do vento. É um elemento a mais para eu e você adorarmos, nos prostrarmos diante de Jesus e reconhecer que de fato ninguém é como Ele. Em quinto lugar, e aqui nós encerraremos esta parte, em quinto lugar, Jesus conhece a nossa real situação, verso de número 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meus amados irmãos, Ele sonda os nossos corações também pela prática da nossa vida. Ele não apenas sonda aquilo que está em nosso coração e que não é externado, mas Ele também sonda as nossas práticas, que é fruto daquilo que está em nosso coração. E aqui há um alerta para todos nós: não basta fazermos as coisas certas, devemos fazer as coisas certas pelas razões corretas, e a razão é a glória de Deus, a razão é a glória de Cristo. Por que queremos que o nosso casamento, por exemplo, seja um bom casamento? Porque não queremos ter problemas, deveria ser a consequência. Eu quero um bom casamento porque eu quero a glória de Deus refletida no casamento, porque eu desejo que os meus filhos não se ausentem da igreja e permaneçam fiéis a Jesus, porque não é para apresentá-los como um troféu, vejam os meus filhos como eles são fiéis, não é isto. É para que Deus seja honrado e glorificado na vida deles também, porque labutamos tanto e defendemos tanto e pregamos tanto e ensinamos tanto e zelamos tanto para que a igreja permaneça sempre fiel a Deus, para a glória de Cristo, é sempre para Ele, as coisas não mudaram. Portanto, meus amados irmãos, o que nós encontramos nestes últimos dias, nestas últimas décadas, é uma inversão de fato. Os homens e as mulheres, as igrejas estão se acostumando a medir espiritualidade por aparência, medir espiritualidade por aquilo que é externo, e o Senhor observa as duas coisas, não apenas o que é externo, mas também o que é interno. As coisas não estavam boas no coração dos discípulos, diante de toda aquela tempestade, diante daquela pergunta indevida, diante de tudo isto, Cristo disse para eles: perguntou, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que nossa fé vacila tanto? Por que somos tão rápidos em desacreditar das coisas? Porque nós somos rápidos em dizer: olha, não tem mais jeito, não dá mais. Porque nós somos tão rápidos, tão apressados em dizer a um casal: separa mesmo. Porque de fato nós desconfiamos só um pouquinho assim da ação extraordinária de Deus e de Cristo Jesus e do seu Espírito. Experiência. Os irmãos querem experiências? Lá na minha região, uau, se eu disser: olha, os irmãos querem experiência, eles levantarão as mãos e dirão: claro que queremos. Os irmãos querem experiência que traga à tona toda a maldade, toda a incredulidade e toda a desconfiança do seu coração em relação a Jesus Cristo? Não queremos este tipo de experiência, mas é esta experiência que trata do nosso coração, quando Cristo mesmo nos mostra como nós somos débeis na fé, e esta é uma experiência extraordinária, porque se Ele mostrar como somos, Ele saberá o que fazer conosco. E aqui eu quero avançar para algumas aplicações. Até agora o que nós vimos foram aprendizados, mas há aplicações para nós. Primeira aplicação, e prestem bem atenção, é natural e necessário passarmos por várias tempestades. Isso não é exclusividade do ímpio, mas é também algo bom, estranhamente bom para o crente. Eu vi o meu sogro
meu sogro é ourives, eu vi ele pegar um monte de ouro, pegou vários pedaços de ouro e juntou tudo e colocou tipo numa cuia, num objeto apropriado para o ouro ficar, e vira o maçarico, e ele então colocou o maçarico ali, e rapidamente aquele monte de metal foi se contorcendo, e de repente ficou aquele metal líquido, e eu via as manchas ali. Ele pegou o ouro sujo, eu não sei quantos aqui conhecem muito bem essas coisas, mas ele pegou um ouro que não era puro, mas com o maçarico ali em cima, e a distância é mais ou menos esta, o maçarico em cima do ouro, e de repente então a impureza começa a aparecer, e depois de um tempo, aí ele vai mexendo assim, depois de um tempinho, não tinha mais uma única mancha escura ali naquele ouro. O que as tempestades, o que as tribulações, o que todos estes problemas deveriam fazer com um cristão, se não nos tratar? Quando vem à tona o nosso pecado, quando vem à tona a nossa incredulidade, o que nos compete? Ó Deus, perdoe o meu pecado, perdoe a minha desconfiança, perdoe a minha incredulidade, sara-me, cura-me, faz de mim um homem novo, faz de mim uma mulher nova, porque nós sabemos que quando Deus perdoa pecados, a expressão é magnífica, ficamos mais alvos que a neve, ainda que rapidamente a gente peque de novo, mas o estoque de Deus não tem fim, Ele nos perdoará sempre. A segunda aplicação é que durante a tempestade nós seremos mais exigidos, e eu não entendo como cristãos já maduros na fé ainda não entenderam isto, para informar aos mais novos, para se prepararem, porque quando as coisas começarem a dar erradas, eles serão mais exigidos. Eu não posso deixar o meu filho atravessar a rua, ele é muito pequenininho, mas daqui uns dias ele correrá com mais eficácia, eu precisarei prepará-lo para atravessar a rua. Eu já brinco com ele dizendo, olha, quando nós atravessamos a rua, precisamos correr, porque não adianta dizer para ele que precisa olhar de um lado e para o outro. Nós preparamos os mais novos, por amor a eles, mas para a glória de Deus. Vejam, os mais experientes devem alertar os mais novos, se prepare, porque chegará uma tempestade, sempre chega, deve alertar os mais novos, cuidado com a faculdade, devem alertar os mais novos, cuidado com a música, devem alertar os mais novos, cuidado com o palavreado, porque pode ser que ali adiante, ou ainda hoje, você seja pego por uma destas tempestades, e você não terá de onde tirar recurso, e vai penar e vai sofrer muito. Cuidado durante a tribulação, durante a tempestade, nós seremos mais exigidos, sim. Como poderia ser diferente? É muito curioso quando os cristãos com pensamento errado vêm do mundo e dizem assim, olha, depois de um tempo de tribulação, de lutas internas, lutas externas, eles dizem assim, é muito engraçado, quando eu não era cristão, quando eu não era crente, quando eu não era evangélico, eu não tinha problemas, mas aí eu me converti, problema atrás de problema. Caro irmão, o que você esperava? Você tem uma luta diária com o seu pecado, você tem uma luta diária com o inimigo, com o nosso inimigo que é Satanás, você tem uma luta diária com a impiedade, com a carne, com o mundo. O que esperava? Cuidado, porque esta luta pode se agravar, e se ela se agravar, você precisa responder de forma santa. Quarta aplicação, é necessário ter clareza real da situação para clamar a Deus adequadamente. As coisas não estão boas, a igreja deve aprender a curvar-se diante do Senhor e orar, e interceder. Não é para ficar passando informação adiante, mas é para orar e para interceder. Por isso devemos estar atentos, por isso devemos ser então perspicazes em relação a toda a impiedade que tem sido apresentada para a igreja.
Não me demorarei mais, estou quase encerrando, viu, meus amados irmãos? A quinta aplicação: a pior tempestade não é aquela que nós vemos, a pior tempestade não era aquela que estava acontecendo fora do barco, a pior tempestade não era aquela que estava quase virando o barco, a pior tempestade que nós enfrentamos é aquela que acontece dentro de nós, em nosso coração. É ali que acontece a pior das tragédias humanas. Quantas vezes nós vimos isto acontecer com outros, ou nós vimos isto acontecer conosco? Vimos homens e mulheres, ou isso aconteceu com a nossa própria vida. Participamos das reuniões de oração, dos estudos doutrinários, do culto à noite, da escola dominical, somos professores, somos alunos frequentes, estamos aí, nada de ruim está acontecendo, mas lá dentro, a beleza de Cristo já não vai nos atraindo tanto. Nós estamos desmotivados, mas por uma obrigação, às vezes religiosa, nós mantemos a nossa regularidade. É ali, e cuidado, porque isto deve ser devidamente apresentado a Deus. Por isto, nós também devemos ter clareza do que acontece em nós. Meu Deus, eu estou muito interessado em muitas coisas que o Senhor abomina. Me ajude, livra minha mente de me enganar, para fazer com que eu arrume desculpas para ver algo que não deveria ver, para pensar algo que não deveria pensar. Me ajude. Você pode e deve orar a Deus, você tem que ter clareza quando isso acontecer. Cuidado com o seu coração, cuidado com a tempestade que acontece e que gera dúvida, gera rancor, gera amargura. Será que o fato de Cristo ter se revelado a você não é suficiente? Me faz lembrar aqui de algumas considerações, eu falarei apenas uma. O fato de nós lembrarmos que Cristo nos ama, às vezes não é suficiente quando não percebemos que os outros nos amam. Então, de repente, acontece o seguinte: ninguém se lembra do nosso aniversário. Nos sentimos as piores pessoas do mundo. Verdade, é ruim. Vamos confessar, não é? É extremamente ruim. Meu Deus, ninguém lembrou do meu aniversário. Hoje não é o meu aniversário. Mas de repente nós nos lembramos que Cristo nos amou até o fim. Quando colocamos na balança, ignoramos completamente o fato de Jesus não se esquecer de nós jamais. Ignoramos este fato, ignoramos a sentença bela e maravilhosa, a declaração extraordinária de amor do Senhor. Ainda que o seu pai e a sua mãe te desamparem ou abandonem, eu não te desampararei. Mas quando nos sentimos desamparados pelos outros, parece que isso não tem mais o vigor que deveria ter para nós, para dizermos assim: Senhor, de fato, estou em frangalhos e eu gostaria muito que as pessoas tivessem se lembrado, mas muito obrigado, porque o Senhor é o meu consolo. O Senhor é o meu consolo. Por isto, nós devemos crer em Cristo de todo o nosso coração. Há uma expressão no livro de Provérbios, quando o pai se refere ao filho e diz assim: filho, dá-me o teu coração. Eu gosto muito de pensar numa aplicação em referência a Deus, que de fato deseja, como nosso Pai Celestial, o nosso coração por inteiro. Isto significa uma relação por inteiro, verdadeira. Devemos crer em Cristo de todo o nosso coração. Os discípulos deveriam crer que eles chegariam do outro lado. Eu e você podemos e devemos confiar em Cristo de todo o nosso coração. Alguma vez ele falhou? Alguma vez Cristo falhou? Um insolente levanta a mão e diz: já. Mas aquele que ama o Senhor da igreja de todo o seu coração diz: olha, ele não falhou jamais. Ainda que eu não compreenda muito bem as coisas, eu confio nele integralmente. E eu quero fazer uma pergunta para vocês: por que os discípulos
poderiam crer que aquele barco não afundaria e que a morte não os alcançaria naquele dia? Por que eles poderiam crer? Toda vez que eu penso nisto, nós produzimos inúmeras respostas. Enfim, por que eles poderiam crer? E eu digo, olha, eles poderiam crer de todo o coração que aquela tempestade não tragaria aquele barco. Não porque eles eram experientes, não porque eles eram tão fiéis, não porque eles eram os melhores homens, mas porque, se nós atentarmos para aquilo que diz o verso 35, saberemos por quê. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Aquele barco não afundaria, apesar daquela tempestade fazer com que parecia que afundaria. Não é este o quadro da vida? Às vezes as coisas parecem e nós nos esquecemos do que Cristo disse. Eu e você, os eleitos do Senhor, nós chegaremos ao final da nossa carreira cristã fiéis a Ele, porque Ele garantiu isto. Os discípulos chegariam ao final daquele percurso, porque Cristo deu a sua palavra: passemos para outra margem. Portanto, o problema não é a tempestade, o problema é não crer em Cristo. Se você deseja enfrentar o mundo realmente, meus amados irmãos, você deve ouvir a voz de Cristo dizer ao seu coração, aquela tempestade que está em sua mente: acalma-te, emudece. Quando nós escutamos isto, nós descansamos. É como se nós experimentássemos aquela mesma experiência do peregrino que, ao final da sua trajetória, tirou aquele peso, fardo das costas, e ele disse: olha, eu me sinto livre. É assim, paz com Deus, é quando Ele decreta: cala-te, calma, emudece, é Ele. Quero encerrar dizendo que as nossas tempestades têm hora para começar e têm hora para terminar. Não vai demorar, nós não sabemos quanto tempo, mas o nosso bom Deus é quem dita as regras. Se você está nesta noite confuso, angustiado, se a tempestade faz parte do seu coração, a palavra é a de Cristo. Calma, emudece, escute a voz do Senhor da igreja. É Ele quem nos proporcionará andarmos por pastos verdejantes. Amém. Vamos orar? Precioso Deus, cuida de nós e aplique a sua palavra ao nosso coração, santificando-nos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, ajude-nos a enfrentarmos estes momentos tão difíceis da nossa vida, sempre atentos a quem Cristo é e como Ele nos ama e nos protege. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.